Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Politicamente Correto, um programa do jornal Terras de Gaia. Hoje vamos falar com mais uma personalidade que, apesar de ser natural de Felgueiras e residir em Penafiel, em boa verdade, parte da sua atividade e para o Concelho de Vila Nova de Gaia, exerce uma nobre atividade porque é o comandante dos bombeiros voluntários de Crestuma, Francisco Alexandre Alves. É comandante desde 24 de abril de 2023, portanto estará quase ao caminho dos 2 anos à frente da corporação, com um percurso de 28 anos como bombeiro, pois iniciou a sua carreira nos bombeiros voluntários de Penafiel, onde desempenhou funções como bombeiro de primeira classe e adjunto de comandante durante 9 anos, até ser anunciado como comandante interino da corporação em 2018, quando decorriam o 137º aniversário da instituição. E por falarmos em aniversário, os bombeiros voluntários de Crestuma fizeram, no passado dia 20 de fevereiro, exatamente 30 anos da sua existência. É também nesse contexto e nessa consideração que falamos hoje com o comandante Francisco Alves. Além do seu percurso, destacou-se sempre pela dedicação à causa, pelo compromisso com a comunidade, reconhece a importância da renovação e modernização dos corpos bombeiros, defendendo a introdução de novas ideias, o reforço da formação, o rejuvenescimento dos efetivos com a entrada de novos voluntários. O seu objetivo primordial é assegurar um serviço eficaz e eficiente que proteja a comunidade e os seus bens, garantindo o futuro da instituição. A nomeação do comandante Alexandre Alves nos Bombeiros Voluntários de Crestuma foi recebida por outras corporações e não só, que lhe desejaram sucesso nesta sua nova missão. Além do comando nas operações, o comandante Alexandre Alves integra também a ANEC, ou seja, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consolidando a sua experiência no setor da proteção e socorros. Tem um vastíssimo currículo, desde a educação e formação de variadíssimos cursos e módulos frequentados entre as mais variadas casas de formação para este âmbito. Na Escola Nacional de Bombeiros, no que tem a ver com a proteção civil relativamente ao Ministério da Administração Interna, tendo feito um conjunto de vários cursos, desde liderança e motivação humana, gestão da emergência, ações de formação sobre o sistema de metro ligado à área metropolitana do Porto, incêndios florestais, treinos operacionais com veículos de comando, operador de telecomunicações da ANPC, portanto, Autoridade Nacional de Proteção Civil, operadores de telecomunicações dos vários níveis, segurança e comportamento em incêndios florestais, acidentes, controle de acidentes com matérias perigosas, recertificação de tripulação de ambulâncias de transporte, treino operacional de equipas de comando, etc, etc, etc. Caro comandante Alexandre, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite e eu gostava de começar do vário currículo que eu não citei nem uma 10ª parte, mas agora gostava aqui de pormenorizar a parte de distinções e prémios, que é a medalha da assiduidade 20 anos, grau de ouro atribuída em 9 de julho de 2017, louvor atribuído pelo comandante operacional distrital do território do Tenente-Coronel Carlos Alberto em dezembro de 16, medalha da assiduidade também atribuída em 2012, medalha da assiduidade também atribuída em 2002, louvor atribuído pelo Inspetor Superior de Bombeiros Gil Martins. É isto que um comandante, que um soldado da paz leva ao final do dia, como se costuma dizer na expressão, para o seu travesseiro, como consolo, como paga
de uma coisa que habitualmente não se recebe nada e eu costumo dizer até se paga-se para ser voluntário e para poder prestar o auxílio aos outros? Bem, primeiro agradecer o convite, depois, isso é uma das vertentes, a maior vertente, ou a vertente que me deixa mais feliz, e é por aqui que eu ando, é a dedicação e é o retorno que eu tenho das populações pelo que eu tenho contribuído para o bem do Socorro, quer seja nas minhas funções, como operador de telecomunicações do Socorro, quer seja no comando, neste momento, do Corpo de Bombeiros de Costuma, porque, efetivamente, isso é o reconhecimento, mas o que me faz ficar feliz ao fim do dia é saber que todas as chamadas que caem, quer seja na Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil, quer seja nos bombeiros, são rapidamente respondidas por operacionais treinados. Isso é o que me dá consolo ao fim do dia. Esse reconhecimento é relativo. É relativo. Qual é a comunidade dos bombeiros voluntários de Costuma? Quantas pessoas tem e diretos e indiretamente, quantas pessoas estão envolvidas com a corporação? Sendo certo que ela faz agora 30 anos, mas Costuma teve muito antes disto, uma secção, porque era uma secção dos bombeiros voluntários de Avintes. Atualmente, qual é o quadro? Neste momento, a nível de população, temos cerca de 15 mil habitantes, não é muito, mas sendo uma corporação e devido à sua localização, nós também apoiamos muitas vezes Gondomar, Lourosa, para onde formos chamados. A nível de operacionais, neste momento, as nossas forças têm bombeiros no quadro ativo, cerca de 40, e temos a funcionar também já o Futuro, que é uma escola de cadetes e infantes com 12 elementos, e mais 12 elementos que estão neste momento a iniciar formação para reforço dos quadros. Estamos a falar em tudo o que tem a ver com o socorro, desde incêndios, desde a emergência médica, é o que eu digo, é a resposta a todos os alertas. Quem quiser ser bombeiro hoje, é só aparecer no quartel, ter muito boa vontade, ou isto já é muito para além deste, desculpando-me o termo, voluntarismo? O que é preciso e o que requisito necessita de ter o homem ou a mulher para poder servir os bombeiros? Eu acho que neste momento o voluntário já não há grande coisa. A única coisa que nós fazemos como voluntário é pegar nos papéis, reunir os papéis e entregá-los ao comandante. A partir daí, é um compromisso que nós temos, quer seja com a sociedade, quer seja com a própria instituição. Agora, o que é que motiva uma pessoa a fazer 52 horas mensais sem receber nada? Não sei. A minha foi efetivamente estar ligado à área e querer evoluir e querer entender o que é que efetivamente fazia um bombeiro voluntário. Daí eu trabalhar com Proteção Civil há 33 anos e estar inserido num Corpo de Bombeiros há 28 anos. Agora, já formei muitos bombeiros e cada um tem a sua motivação. Estava a dizer, ou se quiser, destrocando isto um bocadinho por miúdos, quando se vai para os bombeiros, a questão do voluntarismo, e não estou a falar de voluntários, o voluntarismo fica completamente à porta da corporação. Ou seja, quem entra passa a ser, independentemente de não ser remunerado, mas passa a ser um profissional daquilo que vai fazer. Sabe o que vai fazer, porque senão não pode estar na corporação, não pode estar a servir o seu semelhante. Correto ou estou a interpretar mal? Não, é exatamente isso. É o que eu digo. Quando vestimos uma farda, estamos a dar a cara, neste caso, pelos bombeiros. E os bombeiros têm uma reputação, e a reputação é sempre melhorar. Com os tempos que correm e com o escrutínio que nós temos, isto tem de ser uma evolução contínua. O que se fazia há 30 anos atrás já não se enquadra muito no que se faz agora. Por isso, isto também não é só ser bombeiro voluntário. Um bombeiro voluntário tem de dar alguma coisa à comunidade.
Daí, todos os dias, eu acho que todos os dias, eu neste momento eu já estive em Penafiel, com mais elementos, agora estou em Crestuma, e de todos os bombeiros que cumprem, eu acho que todos querem evoluir, todos querem aprender mais, todos estão dispostos, efetivamente, a melhorar o socorro em Portugal. Isso tem, pelo menos no sítio onde eu tenho passado e pelo que eu conheço, o que se fazia há 30 anos, neste momento, já evoluiu, já teve uma evolução, quer a nível de equipamento, quer a nível até de conhecimentos, que já fica, isso já não é o carrega e anda. É o chegar, avaliar, prestar o socorro com qualidade, muitas vezes ser filmados sem estarmos expostos, quer seja no combate a incêndios, quer seja na emergência médica, porque somos chamados muitas vezes à capa, porque é que fizemos isso e temos de ter a justificação. Hoje podemos dizer que aquela ideia peregrina, e que eu presumo que completamente desadequada, de que no socorro, seja na via, numa estrada, seja num incêndio, numa floresta ou em qualquer outra circunstância, o ser-se profissional sapador ou ser-se voluntário, o conhecimento é rigorosamente o mesmo ou ainda há diferenças? Não, o conhecimento é o mesmo. A base é um bocadinho diferente, visto ele A serem preparação profissionais. também é a mesma, em princípio? A preparação é a mesma. O método de entrar é que é um bocadinho diferente, porque a nível de sapadores fazem testes físicos e fazem outra avaliação para poderem entrar. A nível de bombeiros é um bocadinho mais lato. Mas depois de sermos bombeiros, quer seja bombeiro de sapador, bombeiro de terceira, as situações são exatamente a mesma. Aqui em Gaia nós temos um grande reforço que é o batalhão e tem efetivamente alguns meios diferenciados que nos permitem rapidamente acorrer a todas as situações que possam acontecer. Agora, a primeira abordagem e o primeiro contacto que nós temos é feito pelos voluntários. E os voluntários estão perfeitamente capazes até de pedir ajuda. Porque pedir ajuda não é desconhecimento, é saber efetivamente que para aquela situação nós temos alguém não é com mais, ou com melhor equipamento que pode resolver. E em Gaia, eu estou cá há 2 anos, nota-se efetivamente isso. A primeira resposta é célere, e daí os voluntários fazerem a diferença na celeridade, e depois temos um batalhão bem equipado, com outros meios que não precisam de... Todos os voluntários necessitam de ter. Não faria sentido que todos os voluntários tivessem os mesmos meios sapadores, sob pena de se replicar e haver um desperdício de capacidade, né? E de custos. Nós aqui em Gaia temos essa valência, porque eu conheço os dois lados. Eu conheço o ser comandante e responsável por tudo, efetivamente por todo o socorro, e também, muitas das vezes, me socorria de meios de fora do município. Agora, em Gaia nós temos tudo. Temos a celeridade e temos quase todos os meios necessários para resolver todas as situações. O que é que ao sublinhar o quase, o que é que ao nível da proteção civil, ao nível desta grande máquina que fica sempre com a ideia de que a proteção civil e todas as suas linhas de comando, e quando temos um grande incêndio, isto ao nível nacional é visível, porque aparecem um conjunto de meios e que vão ao terreno, ao teatro das operações, como vocês costumam dizer. Vila Nova de Gaia está preparada para tudo aquilo que tem dos seus riscos, da sua geografia, está preparada na sua totalidade ou falta ainda qualquer coisa, ou qualquer coisa era melhorar? Ninguém no mundo está preparado para o que aí vem. Dou-lhe um exemplo. No caso dos incêndios florestais, nós temos meios aéreos
que são afetos, são nacionais, mas não está nenhum colocado em Vila Nova de Gaia. Pronto, eles são distribuídos de maneira a abrangerem a maior área possível. Agora, a Proteção Civil, um dos princípios é a subsidiariedade. Vamos esgotando os meios, vamos utilizando os meios e saber, é o que eu digo, o saber pedir, ou saber reconhecer que efetivamente precisamos de outros meios, isso tem toda a lógica. Quer seja meios nacionais ou meios internacionais, como já aconteceu em Portugal, em várias situações, que efetivamente foi necessário recorrer a meios internacionais e até... O facto de costuma estar à beira-rio, por um lado, com uma ponte, que é a barragem que costuma levar e, portanto, que permite dar o auxílio ao outro lado, que até para este efeito é outro distrito ou outro concelho em termos de proteção civil. Mas também falou em Lourosa e um bocadinho mais a sul, portanto, significa que, efetivamente, a proteção civil está preparada de forma a que rapidamente vá para o teatro das operações aqueles meios que são estritamente necessários. Necessários e os que resolvem aquela situação. Onde é que, por exemplo, Vila Nova de Gaia, por exemplo, no caso de situações no Rio, não tem lógica, por exemplo, costuma, com os recursos que tem, ter mergulhadores. Os mergulhadores obrigam a ter equipamento e a ter formação permanente e a ter uma disponibilidade total. Temos em Gaia mergulhadores que estão no batalhão, a gente precisa, qualquer situação no Rio, nós fazemos a primeira intervenção e depois vem meios, e isso em Gaia nota-se perfeitamente. Agora, levando para Costuma, a nível de incêndios rurais, já as coisas mudam um bocadinho de figura, porque nós temos aí uma zona de Gaia, que se não é melhor, maior, é das maiores, a zona florestal. E aí nós temos de dar resposta que outros de cidade vão já numa segunda linha, mas não têm muito em primeira intervenção. E aí nessas situações nós costuma damos, e é onde nós apostamos mais, um bocadinho é nessa vertente. Agora, em Gaia funciona, sempre funcionou e eu acho que cada vez temos hipóteses de melhorar. O que é que nós não podemos fazer? E eu agora, falando um bocadinho nos 30 anos e nestes 2 anos de evolução de Costuma, é que para subir é tudo fácil. Para estar, agora, conseguir manter e evoluir, é isso que as dificuldades, principalmente da proteção civil, é conseguir adaptar-se permanentemente às exigências que cada vez temos, quer seja pelas intempéries, pelas condições meteorológicas que cada vez são mais agrestes a nível de seja do que for, desde quedas de árvore, a mau tempo, a incêndios cada vez mais violentos, e temos de estar preparados para isso. Como é que nós nos preparamos? É com a renovação de equipamento, o reforço de veículos, a especialização dos elementos, dos próprios bombeiros terem mais formação naquela área. E isso é o que eu tenho feito pelos sítios onde tenho passado, quer seja no comando de Penafiel, quer seja no comando de Costuma. Sente que Costuma e as freguesias circunvizinhas estão com os seus bombeiros, são populações que se envolvem com as vossas atividades, que passa naturalmente muito para além daquilo que é o socorro, porque a vida em quartel, a vida em comunidade, não é só, naturalmente, o socorro. Há muita coisa, para além da formação, para além daquilo que é o dia-a-dia, as tais 52 horas mensais, é preciso que não estejam só virados para vocês próprios. Sentem que a população está convosco, sentem que a associação enquanto coletividade, porque há aqui uma separação entre a parte operacional e a parte daquilo que é a direção, sentem que isto está, digamos, a funcionar? Em tempos houve um determinado episódio,
Está normalizado, está Está a resolvido? falar de duas vertentes. A nível de direção e comando, 5 estrelas. Não pode funcionar comigo, tem de funcionar assim. A associação tem de manter um corpo de bombeiros, com as necessidades que o corpo de bombeiros tem. Nestes 2 anos, tudo o que eu pedi me foi atribuído. Eles sabem que eu peço só o que preciso, por isso eles já se adaptaram, até apesar de estarmos agora com um novo presidente, vamos ter uma nova direção que já entrou em funções, mas isso estamos completamente alinhados. Isso aí não pode ser de outra forma. Relativamente à população, quando é preciso a população está lá. Fizemos um evento, já o primeiro evento nos 30 anos, que foi uma aula de zumba. Eu não podia meter mais gente no quartel. Quer dizer que a população, quando é preciso, está presente. Ela também sabe, é que quando precisa de nós também estamos presentes. Com celeridade, com os meios adequados. Por isso eu acho que essa sintonia nota-se quando nós estamos mais apertados, principalmente nos incêndios rurais. Bastou um pequeno pedido nas redes sociais e encheram-nos o quartel de bens e de águas, tudo que a gente precisou na altura. Por isso eu acho que a população, eu acho que ainda é um setor que reconhece, que é reconhecido o valor dos elementos e dos homens. Claro que há exceções, como em tudo, mas na sua maioria nós somos muito bem acarinhados e somos acarinhados pela nossa população. O quadro atual são tudo pessoas de costume ou alguns elementos são das freguesias circunvizinhas? Não, isso é circunvizinhas, isso é um corpo de bombeiros normalmente, eu venho de Penafiel, depois da Vintes, de Ribeira do Douro, é tudo, basicamente é tudo quase de Gaia, temos um bombeiro também do Porto, mas é relativamente perto. Eu fazia esta pergunta para saber se é que há, qual é o perfil ideal de bombeiro voluntário em Costuma e como é que vocês fazem para se proceder ao recrutamento, para se proceder ao reforço do quadro, admitindo que se tivessem 50 era melhor do que terem só 40, penso eu. Mas diga-me, por favor, comandante. Eu já estive dos dois lados, eu nisso estou um bocadinho à vontade. Eu tenho 40 a fazerem serviços. Efetivamente, se eu esticar, eu tenho para aí 42. São aqueles 2 que eu dispenso, ou vou ter de fazer alguma coisa para chamar à capa. O que é que se pede de um bombeiro voluntário? Que efetivamente saiba. Primeiro tem de ter algum fundamento para ir para lá. Não é eu vou socorrer a pessoa. Não. Eu acho que as pessoas têm de ter objetivos. E o objetivo pode ser aproveitar-se das regalias que são dadas, ou de algumas regalias que são dadas. Por exemplo, estudantes. Eu tive um bombeiro, e tenho um bombeiro nesse, que eles são bombeiros porque têm as propinas. Eles recebem uma ajuda nas propinas. É pouco, é só um ordenado mínimo, mas eles estão lá por causa disso. E depois fizeram a evolução para bombeiros. Ganharam o gosto, cumprem os serviços, estão na instrução, querem evoluir, e isso é o que se pede a um bombeiro. Os bombeiros e isso é o que eu peço e pedi ali em Costuma. Numa corporação com 30 anos, há problemas todos os dias. Vamos aprender com os problemas que tivemos e vamos evoluir. Neste momento, Costuma, para qualquer bombeiro que queira evoluir, é de melhor que pode haver. Porquê? Porque nós ainda não temos formadores, seja em que área, já temos um bombeiro que pode ser formador, mas há muito para evoluir nos bombeiros de Costuma. Porquê? Porque efetivamente eu também partilho muito com eles e quero efetivamente, eu estou nos bombeiros e estou na proteção civil para ajudar a população primeiro, mas principalmente para dar todas as oportunidades que eu conseguir aos bombeiros. E um bombeiro não é muito bom passar 24 sobre 24, é muito bom quando cumpre serviços, quando vai às instruções e quando me pede, comandante, olha, eu quero ir a um colóquio, quero ir ali, quero ir ao escadório, porque eu gosto de fazer ginástica.
um bombeiro tem de ser ativo, sem se esquecer que nós também temos família em casa. Como é que vocês preparam os vossos bombeiros para lidarem com situações de grande stress, de grande pressão, durante as operações de socorro? Vê-se muitas das vezes nas notícias que aconteceu isto ou aquilo e chegaram ao terreno, entretanto, equipas de psicólogos para ajudar. Isto é traumático, isto, por muito que se esteja treinado, fica lá sempre a marca. Eu aqui já não pergunto ao comandante, eu aqui já pergunto à pessoa que já leva 30 anos de bombeiro, há de ter seguramente episódios que nunca vai esquecer na vida. E isso é o que nos faz evoluir. Ninguém está preparado para nada. Nós conseguimos nos abstrair das coisas, não podia ser de outra forma, porque senão chorávamos todos os dias. Agora, há coisas que marcam. A nível de bombeiros, a pior situação que eu tive foi um acidente aqui há uns anos, que houve ali em Cabalongo, faleceram sete miúdas que estavam a acabar um curso. Marca qualquer um. A nível do meu trabalho, fui eu que dei o alerta para a queda da Ponte de Rios. Eu estava a trabalhar nessa noite. São coisas que marcam, efetivamente, não é pela negativa. Eu fiz o trabalho que tinha que fazer, há coisas que nós não conseguimos. Agora, felizmente... E que foram dos primeiros a chegar ao local do acidente, quando foi a queda Índice Ribeiro. Eu não fui dos primeiros, fui eu que dei o alerta. Eu estou a falar dos bombeiros. Sim. Mas isso é uma coisa ainda há muito... Ainda há 2 dias estive com o Paulo Ramalheira Teixeira e ele mencionou exatamente esse facto. Agora, isso é daquelas situações que marcam, efetivamente, quem dá o primeiro alerta e depois é conseguir chegar, porque a gente só passado uns dias é que a gente teve noção real. É só quando cai a ficha, como se costuma dizer. É um bocadinho. Até ali anda-se a flutuar com a adrenalina, sente que é isso que acontece efetivamente, com os bombeiros. É um bocadinho isso. Mas nós, neste momento, temos... os bombeiros também não estão sozinhos, isso nota-se a evolução. Porque nós também já temos as equipas de apoio psicossocial que são disponibilizadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para um pós. No imediato também temos equipas do INEM especializadas com psicólogos para esse apoio, porque é o que eu digo, ninguém diga que já viu tudo. Eu sempre que disse e aprendi, eu já vi tudo, depois da ponte não há nada que me há de... houve meia-culpa, houve acidente, tantas coisas que já aconteceram, graves, e às vezes são aquelas pequenas coisas que nós vamos para uma casa, porque problemas toda a gente tem, estão às vezes dentro de casas, que nos vão pôr a pensar, e se fosse um filho meu, e se fosse sei lá, e isso é preciso ter um bocadinho de controle. Quando acontece uma situação destas, quando acontece uma catástrofe destas, os bombeiros têm depois, para além do momento, têm depois acompanhamento, digamos, após estes momentos marcantes, para, passa a expressão, normalizarem as coisas. Sente ou conhece que algum bombeiro, por qualquer motivo, pode ter ficado um pouco mais marcado e pode ter até ficado um pouco mais afetado no resto da sua vida por algum destes episódios? Isso marca sempre, marca sempre. Ninguém consegue desligar completamente a ficha. Agora, é o que eu digo, neste momento temos equipas que nos apoiam, isso faz parte das minhas funções, ver como é que um bombeiro se comporta depois de uma situação mais traumática, saber pedir ajuda e disponibilizar essa ajuda aos bombeiros, porque nós neste momento temos esse apoio. O comandante e o grupo percepciona que alguém que possa estar menos bem pode ser um problema e, portanto, há que trocar o elemento para ele não ficar em causa e poder sossegar e normalizar. O problema não é afastar o bombeiro. E há tempo para isso? Há. Nessas situações e durante a situação, eles também aprendem isso na instrução que eles têm. Eles são, é assim, porque nem todos os bombeiros têm medo de alturas. Quem tem vertigens,
pá, eu não consigo. E eles identificam os seus medos durante as ocorrências também. Os próprios bombeiros afastam-se, opá, eu não estou em condições, eu não consigo, e vão. E isso não é o que eu digo, isso não é fraqueza, é saber reconhecer que naquele momento nós não estamos preparados. Por exemplo, situações com crianças são muito traumáticas, as pessoas... há pessoas que pensam mais que as outras e que, efetivamente, elas não se sentem à vontade. E é preciso saber e serem substituídas. E depois, efetivamente, depois das situações, não é retirar. É saber que se tem de pedir ajuda, é saber, olha, tens calma, é tentar entender o que é que levou a disputar aquele trauma e aquela situação, porque isso acontece todos os dias. Vocês enquanto bombeiros, enquanto corporação que estão interligados com a comunidade, alguma vez tomam iniciativas, recolhas de sangue, workshops sobre primeiros socorros, whatever, muitas outras coisas, fazem este tipo de interação para trazer a população um bocadinho a conhecer, passa a expressão, a vossa caserna e a vossa casa, ou não sentem isto como necessidade desta ligação que no fundo é uma freguesia ou um espaço que está à volta de uma corporação? Normalmente são as próprias comunidades que nos chamam. A nível de escola são muitas vezes solicitados para workshops, para formações, para sessões de esclarecimento. Pronto, nisso nós somos muito ativos nessa situação. Por acaso, em costume, ainda não fizemos, pelo menos no meu tempo, chamar a população para sei lá, chamamos para a zumba, pronto, parece que não, mas é tirar as pessoas de casa e pô-las a andar, isso também é bom. Agora, efetivamente, workshops direcionados para os bombeiros, as instalações estão abertas, temos muitas visitas. Agora, efetivamente, isso é o que eu digo, são situações que vêm com o tempo. E a população, e principalmente os grupos, quer seja de idosos às vezes, quer seja de escolas, agrupamento de escolas, é envolver-se, e eles sabem que podem contar com os bombeiros, não é só com os de costume, com os bombeiros para disponibilizar os elementos para essas situações. Como comandante dos bombeiros de Costuma, quais são as suas maiores preocupações e desafios no futuro próximo? Isto está com 2 anos de comando, não sei quanto é que é o mandato, mas tirando um bocadinho o que já vinha de trás, provavelmente o bichinho está aí, não é ainda para arrumar o capacete, pois não? Não. Normalmente é 5 anos, a comissão são 5 anos. Agora, os bombeiros de costume, é o que eu digo, neste momento estão em cima, estão no topo, têm é de se manter. O problema é que isto não é fácil. Lidamos com pessoas, lidamos cada vez com mais dificuldades, mas também eu não me posso acomodar e não quero que os bombeiros se acomodem. Por isso é que eu digo, e por isso é que cada vez há mais formação, cada vez há mais tentar que eles tenham formação. Para mim, e eles sabem, e os bombeiros que eu já comandei, eles sabem que, efetivamente, eu estou lá para lhes disponibilizar todas as hipóteses, ou tudo o que eles queiram evoluir. Mas é mesmo tudo. E nota-se. Nota-se que costuma estar no bom caminho, nota-se que costuma estar a evoluir. Agora, isto é uma luta constante. Eu não posso dizer que o meu objetivo é renovar os carros todos, porque isso era ilógico. Agora, pode ser um carro novo, um veículo que combate incêndios novo, porque o nosso já tem 30 anos, apesar de termos um veículo recente. Agora, nos bombeiros nós não nos podemos acomodar, e não estamos acomodados. Como é que, e para podermos terminar esta nossa conversa, o que é que o comandante Francisco diria ao jovem que quisesse entrar na academia ou na escolinha de bombeiros, o que é que diria para terem atenção se um dia quisesse ser um bom bombeiro e um bom comandante
ou, de outra forma, que fosse um bom soldado da paz? Que conselhos daria? É o que eu digo, é o que eu lhes digo. O voluntariado acabou agora. A partir de agora tens um poder de evolução que só depende de ti. Isto é um futuro. Vai-te dar bases para se tu seguires, se quiser seguir a carreira de bombeiro, pode ser bombeiro profissional. Se quiser seguir a carreira de bombeiro, vai-te dar, porque qualquer indústria, qualquer fábrica, qualquer emprego, tomara eles terem todos um bombeiro, o ideal era haver um bombeiro em cada casa, por isso, há uma coisa que eu também lhes digo, os bombeiros são muito importantes, mas temos de ter uma boa retaguarda familiar, por isso, eles também têm de conseguir passar às namoradas, aos pais, que estão a aprender, que estão a evoluir e que efetivamente fazem a diferença nas situações e nas intervenções que têm na população. E que são uma função e uma personalidade que, no fundo, acabam por fazer atos de nobreza, mesmo que às vezes não sejam tão reconhecidos quanto isso. Não é? Não é bombeiro quem quer, é bombeiro quem pode e principalmente quem sabe gerir as situações, porque quem quer ser bombeiro normalmente não é bombeiro. Quem quer fica pelo querer, porque efetivamente é preciso ter essa disponibilidade e essa mente aberta de fazer a diferença. É preciso renunciar a muita coisa para pôr em prol dos outros e para pôr em prol da corporação? Sente isso? Não é muita coisa, é alguma coisa. Por isso é que eu lhe digo, é preciso saber gerir os dois lados. Eu não consigo ser só bombeiro se não tiver o apoio da família em casa. E isso aprende-se. Isso aprende-se na escola de bombeiros. Eles, durante isso, eles são incutidos já a passarem lá, a fazerem os piquetes e a saberem que têm de perder aquele tempo. Mas também são incutidos que têm de estar em casa. Eu tenho família, tenho esposa, tenho 4 filhos, e claro que para os filhos, principalmente, dizem que eu estou sempre um bocadinho ausente, mas eles enganam-se. E principalmente agora que eles já são crescidos, eles sabem que quando eles precisam, primeiro está a família. Os bombeiros estão sempre em primeiro lugar, mas a família, quando chama, o apelo é a família. O que é que nós devemos salvaguardar? Sempre também nos bombeiros. Se eu vou para a família, arranjei alguém para ficar a substituir-me naquele tempo que eu efetivamente tive de ir para a família. Isto é quase uma escala no frigorífico que nós costumamos pôr as obrigações. E eu no meu frigorífico tenho lá todos os sábados estou de serviço. E há um sábado que efetivamente a minha família precisa de mim. Qual é a minha obrigação? É tentar que naquele sábado eu arranje alguém e é isso que eu faço na minha vida. Por isso eu acho que qualquer bombeiro que consiga efetivamente saber as prioridades, sabe quando é que tem de estar nos bombeiros e quando é que tem de estar com a família. E eu realço isso porque não dá para dissociar uma coisa da outra. Muito bem. Comandante Francisco, foi um gosto, muitíssimo Igualmente. obrigado. Obrigado E pelo convite. só lhe quero desejar, enquanto representante de uma suposta população, agradecer tudo o que vocês, os bombeiros, fazem pela população e fazem por todos nós e que nós, na maior parte das vezes, nem reconhecemos, nem vemos e se calhar nem sonhamos que o vosso trabalho é tanto importante e não só naquele momento do acidente ou do incêndio, mas que há muito trabalho que já foi feito a posteriori. Portanto, em nome da população e em nome dos portugueses, muitíssimo obrigado aos bombeiros de Portugal. Para si, caro telespectador, terminamos mais um dos nossos episódios do Politicamente Correto, aqui no jornal Terras de Gaia. No próximo episódio será uma outra personalidade, será uma outra atividade, quiçá uma empresa,
mas vai conhecer seguramente alguém interessante que tem algo para partilhar connosco, que tem algo para nos ensinar e que, no fundo, é daquilo que o Conselho de Vila Nova de Gaia tem de bom. E por esse facto, aproveite, visite as terras de Gaia e até uma próxima. Muito obrigado.